conta pra gente um pouquinho a sua jornada, né? Você trabalha numa área que a gente estava até conversando aqui um pouco antes, que é um pouco incomum quando a gente fala de Java, né? E a gente vai chegar lá. Mas conta para mim, para a galera, né? Para mim não, porque eu sei um pouquinho já. Como é que foi a sua jornada até você se tornar uma Java Champion? Bom, vamos lá. Eu sou formada em ciência da computação, né? Desde criança eu já sabia que eu queria fazer computação. Eu tenho muita sorte, né? Porque eu descobri minha vocação bem cedinho e faço o que eu gosto. Então, isso não é para qualquer um, tá, pessoal? Vocês que trabalham na área, que gostam da área, sabem que tem muita gente aí que trabalha em áreas que detesta e não são felizes. A gente tem esse privilégio. Então, eu sou formada em ciência da computação, eu fiz mestrado em ciência da computação, fiz doutorado em engenharia biomédica, né, engenharia elétrica, mas eu sempre trabalhei na área, apesar de eu ter feito mestrado e doutorado, nunca trabalhei até dei um pouquinho de aula em universidade, mas foi bem pouquinho, eu nunca trabalhei mesmo na área acadêmica, eu sempre trabalhei na área empresarial. E durante muitos anos, eu trabalhei na área de saúde, né, muitos anos mesmo. Em várias empresas, cheguei a ser sócia de empresas que trabalhavam fazendo sistemas para essa área, para a área de saúde, e sempre trabalhando com grandes volumes de dados, né? Saúde é uma área que tem um volume alto, né? Até não é um grande volume em termos transacionais, mas a quantidade de dados que ela gera para cada paciente é uma quantidade de dados bem, bem grande. Então, acaba sendo sistemas de Big Data também, né? Imagens médicas, por exemplo, são muito grandes e tudo mais. Mas eu trabalhava em sistemas transacionais, sistemas mais simples, né? Quer dizer, mais simples, na verdade eram sistemas super complexos, mas não eram sistemas de ciência de dados ou de inteligência artificial, eram sistemas transacionais tradicionais que tinham o principal desafio era a quantidade de dados que existia. E há 9 anos já, foi em 2012, mais ou menos, eu ajudei, né, fui uma das pessoas que fundaram a Tail, o Fernando, que vai estar aí segunda-feira, entrou um pouquinho antes de mim, eu entrei um pouquinho depois, que é uma empresa que faz data science para publicidade, para marketing. Eu troquei totalmente de área, e comecei a trabalhar com ciência de dados, isso há 9 anos atrás, era uma área que estava super começando, então bem diferente do que é hoje, né, como a gente trabalhava com isso naquela época. E aí, toda aquela bagagem que eu tinha adquirido na minha vida acadêmica, que era quase um hobby, né, de estudar inteligência artificial e tudo, mestrado, doutorado, eu pude ligar isso com o conhecimento de Big Data que eu tinha. Então, eu já tinha um conhecimento acadêmico que eu nunca tinha usado, né, de inteligência artificial, de sistemas inteligentes, e tinha uma experiência de mercado de trabalhar com grandes volumes de dados. Nessa área de ciência de dados, é basicamente isso, né, inteligência artificial com Big Data, e processamento estatístico e tudo mais. E foi assim que é isso que eu tenho feito nos últimos 8, 9 anos, trabalhando aí com ciência de dados e grandes volumes de dados, muito mais engenharia de dados hoje do que ciência de dados. E a minha carreira é essa. Como eu me tornei uma Java Champion, eu fui uma das pessoas que ajudou a fundar o Sou Java, né, que é o grupo de usuários Java aqui de São Paulo, e sempre participei dessas comunidades, na época, né, quando a gente criou os grupos de usuários, tinha muito pouco, assim, não tinha tantos grupos como tem agora, e a gente começou a criar grupos mais para a gente se encontrar, trocar informações, fazer palestras, e aí eu fui participando dessas comunidades, eu cheguei a coordenar, na época existia uma iniciativa que era da Sun, que era de criar comunidades de desenvolvedores, e uma das comunidades que existia era a comunidade chamada Java Tools, que era uma comunidade de ferramentas de Java. Então, a ideia era ter, na época não existia um GitHub, né, mas tinha um outro repositório lá, e a ideia é que a gente tivesse vários projetos open source e conseguisse juntar isso num lugar só. E precisava de alguém que coordenasse essa comunidade, ajudasse as pessoas que estavam desenvolvendo tudo, e aí eles me convidaram para fazer esse trabalho, eu acabei coordenando essa comunidade,
A gente chegou a ter mais de 800 projetos open source que nasceram lá dentro. Projetos, por exemplo, acho que o mais famoso, que era lá da comunidade, é o que hoje é o Jenkins, que antes se chamava Hudson. O Hudson foi criado lá dentro. Caraca. Né? E, claro, não tive nenhuma participação no desenvolvimento dele, né? Ele era só um projeto da comunidade. Quem criou foi o Kosuke, que depois virou o fundador do Jenkins. Mas teve vários projetos legais que surgiram lá dentro. O que a gente fazia era dar apoio, dar visibilidade para esses projetos, ajudar quando um projeto novo era lançado, a gente divulgava o projeto, tentava colocar junto pessoas que estavam fazendo projetos parecidos para trocarem ideias, e foi um período bem interessante. E acabou sendo uma comunidade grande, internacional, e logo em seguida, logo depois que eu comecei a coordenar essa comunidade, a coisa começou a dar muito certo, aí criaram o projeto de Java Champions, e aí eu fui uma das que foi, na época, escolhida aí para fazer parte desse grupo, que tenho bastante orgulho disso, porque é um grupo bem bacana, muita gente legal lá, você aprende muito com eles, né? Eu acho muito legal de ouvir você falando isso, é ver que muito do que a gente vive hoje com grupos de usuários e tudo que a gente tem de colaboração, tudo foi construído por vocês lá atrás, né? Então, eu falei isso para vários aqui, falando para você também, que a gente é muito grato pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo há tanto tempo aí, possibilitando que hoje a gente possa chamar isso que a gente faz de comunidade, grupos de usuários, etc. Muito legal.